O amor, o meu lemo, o meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus. Voltamos com o programa Simplesmente Elas ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho. Obrigada pela sua audiência. E agora um assunto muito interessante. No último sábado foi o lançamento da pedra fundamental da primeira mesquita aqui de Petrópolis. E uma pedra mesmo. Essa pedra foi trazida lá da Índia, onde foi fundada lá a primeira mesquita há 100 anos. Mas quem vai falar sobre esse assunto são nossos convidados. Eu recebo aqui com muito carinho o Imam Wassim. Boa noite. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, Allah em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Meu nome é Wassim Ahmad Zafar, mas me chamam Wassim, e eu sou de Paquistão, mas naturalizado agora brasileiro. Mais de 20 anos eu moro aqui em Petrópolis, Estrada da Saudade 215. E, lógico, adoro essa cidade maravilhosa e agradeço essa convite, e é uma honra para mim. E primeira vez eles estão visitando aqui em Petrópolis e aqui no Brasil para participar na cerimônia da fundação da primeira mesquita da Ahmadiyya aqui no Brasil e primeira mesquita da cidade de Petrópolis. E como você disse, que é uma coisa muito importante, não para nós, não para a nossa comunidade, é para o povo petropolitano também, porque estamos tentando e nossa intenção é aumentar a beleza no coração da cidade de Petrópolis. Então, quando começou esse projeto e para abençoar essa mesquita, nós trouxemos um tijolo da primeira mesquita que nosso fundador, aqui tem foto, fundou, construiu essa mesquita na Índia, uma pequena aldeia Qadian. Então, depois eu levei esse tijolo a Londres, onde nosso chefe supremo mora. E ele pegou na mão e rezou. E depois eu trouxe aqui no Brasil. Então, quando começou essa fundação, sábado passado, então esse foi o primeiro tijolo foi colocado lá para lembrar e para agradecer a Deus. Que bonito. Eu dou boa noite agora ao Imam Shamshad. Boa noite. Thank you very much. Muito obrigado. Só aproxima assim um pouquinho. Pede ele para aproximar o microfone. You can put the microphone a little Yes, closer. thank you very much. My name is Imam Shamshad and I am from Los Angeles, California, USA. I am very glad to be here in this country and in this area especially because we have laid the foundation of our mosque, first mosque ever built here in this country. And I am glad to say that we are proud to be part of this country. We are enjoying freedom of faith, which is very important to us, to me especially, and to our community, because Islam teaches the freedom of faith, to exercise our faith and conscience. And we feel that, and we're proud of that, this country is providing that important thing, basic human rights to the people, that they can worship their God and they can worship as they like. Ok. O meu nome é Imam Shamshad. Shamshad. Eu sou uma pessoa que nasceu em Los Angeles e eu estou muito espantado, muito satisfeito que o país de vocês, o Brasil, deixa que todos tenham liberdade de fé. E eu gosto muito de estar aqui no meio de vocês. E eu espero que as pessoas tenham um pouco de consciência da nossa missão aqui. The other things which I want to mention that we had two functions here. First was laying foundation of the mosque and second was our annual convention. And in both days many Brazilian, our guests, they honored us with their presence. And
we met them very friendly. And when we go all around in the city and the town, we felt the same thing again. When meeting with the people, they are very welcoming and receptive, and when they meet us with smiling face, which is very important, because this is also one of the teaching of Islam. Because founder of Islam said that when you meet your friend, your brother, always meet with smiling face. And we felt that smiling in this country as well. Foi muito importante para a gente, porque a função principal de ter vindo para esse país foi fazer o lançamento da Pedra Fundamental e, ao mesmo tempo, fazer um congresso com os nossos amigos muçulmanos. E nós andamos pela cidade de Petrópolis e todas as pessoas nos receberam com um sorriso nos lábios. O Islã professa que quando um irmão encontra o outro irmão, ele deve receber esse irmão com um sorriso nos lábios. E a população de Petrópolis fez dessa forma com todos nós. The third thing, if you allow me to say that in our both functions, when the guest, our honored guest, was there, and from their expression we understand that they want to cooperate, build the bridge between the communities. This is very important to me. E uma outra coisa que foi muito importante quando a gente encontrou as pessoas aqui de Petrópolis é que eles se propuseram a fazer uma ponte entre as duas etnias, entre as duas maneiras de pensar, e isso para a gente foi muito importante. We pray for the betterment of this country, for the betterment of the people. May God bless them all. Nós rezamos pela melhoria desse país, pela melhoria de todas as pessoas e que Deus possa abençoar-nos a todos. Me too. Boa noite ao professor Karim, que vem direto de Boston. Boa noite. Assalamu alaikum. As you said, my name is Karim Sharif and I come from United States as well. Originally, I had spent about 30 years in New York. Como a gente já disse, meu nome é Karim Sharif. Eu moro há 30 anos nos Estados Unidos e eu sou originariamente da área de Nova York, mas eu tenho morado nos últimos meses, nos últimos anos em Boston. Yes. As a profession, I am a scientist in biology. Como profissão, eu sou um cientista profissional em biologia. And I'm very happy and honored to come here to participate in the foundation ceremony of the mosque. E eu estou muito satisfeito e tenho muito prazer em vir comparecer a essa cerimônia de fundação da mesquita. The purpose of the mosque is to develop a communication with God and to then spread the message of love and peace to all humanity. A função principal da mesquita é trazer a mensagem de paz e amor entre todas as pessoas e me perdi aqui. Today this world needs the message of love and peace more than ever before. Hoje em dia o mundo precisa de mais mensagens de amor e paz do que nos últimos tempos. So I am very happy and honored that I am part of that, and we will be able to, with the beautiful and loving people of Brazil, we will be able to spread the message of love and peace to the whole humanity. Eu estou muito honrado de estar aqui espalhando essa mensagem de paz e amor para toda a humanidade, principalmente para as pessoas do Brasil. As I mentioned, Imam Shamshad mentioned, I had the opportunity to walk around in this beautiful city, and I felt at home. People were very welcoming, and we had a very beautiful time here. Como o Imam Shamshad falou antecipadamente, eu tive a oportunidade de andar aqui pelas ruas da cidade e eu me senti à vontade, me senti como se eu estivesse em casa e fui muito bem recebido. Thank you. Obrigada. Imam, assim, a comunidade aqui em Petrópolis, né, existe já há bastante tempo. Como essa convivência da irmandade, da comunidade de vocês com os petropolitanos? Porque para nós brasileiros é tudo muito diferente, né? Como essa convivência aqui em Petrópolis? Olha, em primeiro lugar quero dizer sobre nossa comunidade que
nossa comunidade é Ahmadiyya. Ahmadiyya não é uma nova religião. Nossa religião é islamismo. Ahmadiyya é um ramo pacífico do Islã. Cada religião tem diferentes seitas. Sim. Assim mesmo, dentro do Islã também tem ramos, seitas. Ahmadiyya é um destes. Agora, qual é a diferença entre nós e outros muçulmanos? Teve profecia, e ainda tem, da chegada de Messias prometido, que todo mundo está aguardando, esperando. Segundo a nossa comunidade Ahmadiyya, ele já chegou. Aqui eu trouxe foto dele, e o nome dele é Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Ele A gente pode mostrar a foto, né? Vamos mostrar a foto que ele trouxe? Sim, ele nasceu em Qadian, na Índia, em 1835, e ele fundou essa comunidade Ahmadiyya 23 de março de 1889. E naquele tempo ele recebeu a revelação divina e Deus avisou ele que levaria tua mensagem nos cantos do mundo. Naquele tempo que ainda não tinha essa tecnologia avançada. Sim. E hoje, quando estávamos fundando essa mesquita, estávamos dando testemunha que a palavra de Deus e essa profecia que ele deu, já estamos realizando. Que se nós vemos o Brasil comparando a Índia, é um canto do mundo. E aqui chegamos, nossa comunidade se encontra em mais de 200 países do mundo. E depois do falecimento dele, fundador da comunidade, que nós achamos que ele é Messias prometido, para cumprir a missão dele, agora nós temos o sucessor dele, e nós chamamos Khalifa. Então, hoje, quinto sucessor, o quinto Khalifa dele, está dirigindo essa associação no mundo inteiro. E ele mora em Londres. E aqui nós chegamos em 1989, quando compramos essa propriedade. E desde naquele tempo nós tínhamos sonho de construir a primeira mesquita, mas nós tínhamos que ver capacidade e outros recursos, mas estamos trabalhando. Podemos mostrar aqui, né? Sim, uma ideia de uma, essa é uma ideia da imagem da mesquita, que aqui, por exemplo, minarete, cúpula, e aqui são tapetes, onde os seguidores rezam, tá? E aqui, antes de entrar na mesquita, tem que tirar sapato para deixar o lugar limpo. Sim. E aqui tem outras imagens para, por exemplo, aqui tem relógios, porque nós rezamos 5 vezes por dia, então podemos fixar horário para... Mas por que 5 vezes? Qual o motivo? Em primeiro lugar, que nosso profeta ensinou 5 vezes. Agora, é uma coisa muito interessante que você perguntou. Geralmente nós precisamos alimentar 5 vezes por dia. Sim, verdade. Café da manhã, almoçar, jantar, lanche, etc. Então, se manter o corpo físico precisa 5 vezes por dia, sim, então espiritualmente também nós precisamos. Pensando por esse lado, faz sentido. Sim, sentido, né? Então, é mínimo, né? Mas é obrigatória para todos os membros. Uma curiosidade que eu tenho, eu não posso deixar de perguntar, porque afinal o programa é simplesmente elas. Por que as mulheres não podem entrar na mesquita? Podem entrar. Pode? Quem disse que não pode entrar? Não sei, a gente sempre vê que não tem mulheres nas mesquitas. Inclusive, essa mesquita que vamos construir tem 2 andares. Um andar é para homens, o outro andar é para mulheres. É separado. Separado. Sim. Ao lado, tá? Mas mesmo lugar não participam. Esse não é que eles são inferiores ou homens são superiores, nada a ver. Só para focalizar. Não tirar a atenção. Exatamente. Porque a gente sabe, as mulheres tiram a atenção. Verdade, não é? Conta piada, as mulheres tiram a atenção. Isso é verdade, não é? Então, em vez de dar intenção a adorar a Deus,